Segundo aos Coríntios, capítulo 1, eu leio a partir do verso 1 até o versículo 7. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, por favor, em reverência ao texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado a Deus por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela salvação, obrigado porque pudemos já cantar ao Senhor e nessa hora poderemos ouvir a ministração da Tua Palavra. Ser com a Tua igreja reunida, com os nossos irmãos que nos acompanham através dos seus dispositivos digitais, ser, ó Deus, com os enfermos, com os acamados, ser, ó Deus, com as famílias que estão chegando, ser com as nossas crianças que estão aprendendo da Tua Palavra nessa hora. É a nossa oração, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. A Bíblia toda nos convoca a bendizermos o nome do nosso Senhor. E como eu já tenho dito, bendizer é falar bem, é honrar, é exaltar o nome do nosso Deus. O nome do nosso Deus é bendito, ou seja, Ele é digno de louvor, de adoração. O meu nome, ele não tem muito significado, e ao meu nome, por exemplo, ninguém deve se curvar. Mas ao nome do nosso Deus, esse nome deve ser reverenciado, esse nome deve ser anunciado entre os povos, esse nome sim deve ser louvado, adorado e exaltado. Por exemplo, o livro de Salmos está repleto de manifestações em que os salmistas colocam essa questão de que o nome dele é bendito, de que o nome dele é poderoso. Na cultura judaica, todas as saudações vêm carregadas de cumprimentos e de atividades que mostram que o nosso Deus é bendito, que o nosso Deus é digno de receber a honra, glória e majestade para todo sempre. Paulo, o apóstolo, esse que escreve aos Coríntios, também vai demonstrar nas suas cartas muita gratidão a Deus pela obra do Senhor realizada na sua vida, e Paulo nos ensina muito a respeito de gratidão. Semana passada nós estudamos, a expressão de Paulo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E escrevendo aos Colossenses, ele também disse: sede agradecidos. Então Paulo tinha sempre essa postura de gratidão, nos estimulando a buscar cada vez mais esse princípio da gratidão. Assim como eu tenho falado, nós precisamos caminhar na direção de Jesus, aprender de Jesus e ser como Jesus. Se Jesus era uma pessoa que manifestava a gratidão a Deus, essa é então a nossa trilha. Adão, por exemplo, não manifestou gratidão a Deus. Adão mostrou o quê? Rebelião. Então, quando nós não agradecemos, nós estamos murmurando. E quando nós murmurando, nós estamos reclamando daquilo que Deus está fazendo. Em outras palavras, a murmuração é um princípio em que nós estamos falando o seguinte: eu queria ser Deus, eu faria de uma outra maneira. Já a expressão bíblica do Novo Testamento vai mostrar para nós que em tudo
Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós precisamos agradecer, porque essa é a vontade do nosso Deus. E aí tem essa questão meio mística no cenário evangélico. Eu quero saber a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja grato, que você seja uma pessoa agradecida, que você manifeste a Deus e manifeste às pessoas que estão ao seu redor a sua expressão de gratidão. Veja comigo que Paulo, ele começa a segunda carta falando a respeito dele e também do seu companheiro de viagem Timóteo, e ele vai falar graça e paz aí no versículo 2, inclusive abrindo um parênteses aqui, por isso que nós sempre saudamos a igreja e saudamos uns aos outros com graça e paz. Graça significa o amor imerecido de Deus, e a paz que vem do Antigo Testamento, Shalom de Deus, ou seja, o que eu espero para a sua vida é que Deus derrame sobre a sua vida muita graça, muita misericórdia, que o amor dele seja estendido sobre você e que a paz, essa harmonia na nossa relação com Deus seja com a igreja. Tem outras expressões e o povo evangélico do nosso país se cumprimenta de uma outra forma, de outras formas. Biblicamente falando, o nosso cumprimento, a nossa saudação é graça e paz. Sempre que começarmos qualquer atividade espiritual, precisamos desejar que a graça e a paz do Senhor seja sobre todo o povo de Deus. Dá uma olhadinha, está aí no versículo de número 2. E após então fazer essa saudação inicial, Paulo então vai começar a trabalhar com essa questão da gratidão. Ele começa assim no versículo 3, me acompanhe no texto: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que ele já inicia com essa expressão que o nome de Deus é bendito, e essa expressão está querendo dizer para nós que o nome do nosso Criador, o Pai do Senhor Jesus Cristo, deve ser adorado, reverenciado, deve ser celebrado, porque o nome dele é bendito, é o nome que nós precisamos falar bem. Então essa expressão bendito tem a ver com aquilo que nós falamos. Então, se nós reconhecemos que o nome de Deus é o nome acima de todo nome, cabe a nós dizer que esse nome é bendito e nenhum outro nome merece toda a honra, glória e majestade, e por isso o nome do Senhor Jesus é o nome que está acima de todo nome. E ao nome do Senhor Jesus, um dia o mundo será dividido, no sentido de que alguns irão confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, e outros irão confessar, mas irão para o inferno. Então veja que esse nome é um nome bendito, e o que o Pai está procurando, segundo a expressão do Senhor Jesus, é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Agora, se Jesus disse que os verdadeiros adoradores, significa que também há falsos adoradores, e os falsos adoradores não adoram a Jesus e não dizem que o nome de Deus é bendito. Os falsos adoradores dizem que Deus é bendito com os lábios, mas o coração está desconectado dessa celebração. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: a nossa expressão de gratidão a Deus deve ser sincera e deve partir lá do fundo do nosso coração, e que o nome do nosso Deus seja sempre bendito nos nossos lábios, que nós tenhamos sempre uma expressão de gratidão, de louvor por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, por tudo aquilo que Ele está fazendo em nossa vida e por tudo aquilo que Ele fará. Amém por isso. Ele nos tirou das trevas, Ele nos deu um lugar no seu reino, Ele colocou o nosso nome no livro da vida, e por essas e tantas outras coisas, Paulo começa a sua carta dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que essa expressão bendito, que vem lá do Antigo Testamento, é uma expressão de louvor, mas deveria ser um estilo de vida na vida dos cristãos. Os filhos de Deus, as filhas de Deus deveriam sempre manifestar essa ideia de gratidão a Deus. Eu gosto de conversar e de caminhar com pessoas que não professam a fé cristã, porque eles têm algumas percepções sobre nós muito interessantes. Essa semana eu estava num material de construção aqui do nosso bairro, comprando material, e a pessoa
disse assim para mim no balcão, a funcionária dessa pessoa que nós conhecemos, da Rejane. Ela falou assim: olha, pastor, tem aqui o material que vocês precisam. E eu falei assim: graças a Deus. Aí ela deu a volta assim no balcão e falou para a dona, né, para a Rejane, falou assim: é engraçado, né, os crentes, eles agradecem a Deus por tudo, até pelo material que tem na loja. Eu falei assim: e é isso mesmo, minha filha. Se você tiver um tempo um dia, eu te explico. Porque para nós, nada está fora do controle de Deus. E porque você tem esse material que eu tanto preciso, eu bendigo o nome do meu Deus. Porque você tem, porque Ele providenciou que você tivesse. Porque nada fugiu do controle dEle. Então, pela perspectiva paulina, tudo deve redundar em honra e louvor ao nome do nosso Deus. Recebi uma promoção no trabalho, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Consegui o meu medicamento, bendito seja o nome do Senhor. Marcou a cirurgia, bendito seja o nome do Senhor. Saí, voltei, bendito seja o nome do Senhor. Tem um copo de água mineral para tomar. E aí, você agradece a Deus? Porque tem muita gente que não tem água mineral hoje para tomar. Quem aqui tomou café da manhã? Levanta a mão, vamos lá. Graças a Deus, bendito seja. Está entendendo o que Paulo está colocando? É dentro dessa perspectiva. Apesar de ser chato, eu tenho amigos, irmãos, graças a Deus. Apesar dos meus pecados e falhas, Deus continua me amando. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de mim, Deus continua sendo gracioso. Agora, veja que isso é um estilo de vida. Só coloca para fora quem tem esse princípio de gratidão dentro do seu coração. Dia desses, uma irmã aqui da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso manifestar gratidão. Eu falei: por quê, minha irmã? Ela está me olhando assim com uma carinha, eu não vou falar que é ela. Ela falou assim: porque quando eu cheguei aqui, eu não estava bem emocionalmente. Eu estava meio triste, estava meio para baixo. Estava passando um momento assim de mudanças. Tive algumas perdas. E, pois não, irmã. E agora? Falei: pastor, agora eu estou aqui no meio do povo, eu canto. Eu estou até engordando, pastor, nessas reuniões que vocês fazem, a reunião das mulheres que tem comida, depois do culto, é uma coisa assim maravilhosa. Eu falei: então, irmã, o que a irmã está querendo dizer para mim? Ela falou assim: pastor, bendito seja o Senhor, porque eu encontrei essa igreja. E lá no meu coração, no fundo, o que eu fiz? Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor, porque eu tenho amigos, tenho irmãos que oram por mim, tem pessoas que se preocupam com a minha vida, com a sua vida, com o rumo dessa igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja que Paulo está colocando: bendito seja o Deus e Pai. E se Ele é Pai, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Ele está atento, Ele está cuidando. O problema é que nós ficamos desesperançosos, preocupados, ansiosos, depressivos, e o Pai está no trono cuidando e sustentando as nossas vidas. Agora, eu não sei de onde que veio, é claro que eu sei, veio do pecado, um medo instalado no nosso coração. Quem aqui tem medo? Vocês estão tudo pecadores, ninguém confessa, todo mundo tem medo. É engraçado que a gente tem alguns medos que a gente não sabe de onde que veio. Por exemplo, o meu filho. Uma única vez eu tive um problema com a boia do tanque do combustível do meu carro, e o meu carro parou na rua por falta de combustível. Eu até achei estranho, eu falei assim: nossa, o combustível está rendendo. Mas na realidade a boia tinha dado um problema eletrônico lá, pifou, não avisou, estou indo com o carro, parou. Eu liguei para um amigo, ele trouxe lá um combustível, colocamos no carro, fomos embora. E agora, é engraçado que eu estou andando com o carro e tem um sujeito lá na cadeirinha que fica olhando lá no painel e falando para mim: pai, vai abastecer. Pai, veja que criou nele um medo. Eu não posso sair com o carro, ele fala: pai, está menos de meio tanque, vai abastecer. Aí eu falo para ele: você sabe o preço do combustível? Esse é um medo, mas é um medo real. Agora tem um medo que ele tem, que eu não sei de onde que veio. Por exemplo, nunca deixei faltar nenhum grão de
arroz de feijão, de carne, nem de leite, nada, mas vez ou outra ele abre o armário e fala assim: pai, está na hora da gente ir lá no supermercado. Como assim, cara? Você já passou fome, criatura? Já faltou o leite aí no seu copinho? Já faltou o biscoito? Já faltou o arroz? Falando, não, mas eu tenho medo que falte. Então veja que a gente tem alguns medos que surgem de algumas circunstâncias da vida que a gente às vezes nem sabe. Agora, o que eu disse para ele? Meu filho, o combustível no carro terá porque eu sou seu pai, e alimento aqui terá porque eu vou cuidar de você. O que Deus está falando para nós nessa manhã: rendam graças a mim porque eu sou pai, e sendo pai eu vou cuidar de tudo que versa sobre a sua vida. Porque você está aflito, porque você está preocupado, porque você está tenso, porque você está depressivo, porque você está apreensivo em relação a 2023, se eu sou o seu pai, disse Deus. E aí Paulo vai falar o seguinte: bendito seja o Deus e Pai. E essas duas expressões na teologia são importantes para nós. Quando ele fala Deus, ele está falando assim: o Deus criador dos céus e da terra. Se ele criou céus e terra, ele não vai criar oportunidades para cuidar de você, homem de pequena fé, como diria Jesus. Se ele criou céus e terra, e agora sim, nós servimos um Deus que tem Gênesis 1:1 no currículo, gente. No princípio criou Deus os céus, e há alguma coisa difícil para o Senhor? Diga para mim. Há uma situação irreversível diante desse Deus? Ele é o que? Deus. Ele está no controle. Ele pode reverter toda e qualquer circunstância. Ele é Deus. E para Deus não há impossível. Além de ser Deus, ele também é Pai. E o Pai fornece todas as coisas. O próprio Senhor Jesus disse para nós que Ele é o nosso Pai, e Ele sustenta a nossa vida, Ele supre as nossas necessidades de acordo com as nossas possibilidades e aquilo que nós precisamos. Ele é Pai. Confie e agradeça. Agradeça por tudo aquilo que Ele já fez. E agora, pela fé, agradeça por tudo aquilo que Ele fará. Isso é fé. Por aquilo que Ele já fez, é a nossa obrigação de gratidão. Agora, por tudo aquilo que Ele vai fazer, a gente não conhece, é desconhecido. Agora, não tenha medo de se render em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo. Ele também é o Pai de misericórdia. Eu queria entrar nesse texto, nessa parte, mas o tempo ali, o tempo já está chegando, mas Ele é o Pai de misericórdia. O nosso Deus a quem servimos é um Pai de misericórdia. Ele é um Pai que exerce a misericórdia. Hoje pela manhã, sem que eu e você merecêssemos, Ele renovou sobre nós a sua misericórdia. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, porque se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, nós estaríamos riscados da sua lista de amor. Mas não, Ele nos trata com misericórdia. Ele fornece para nós uma grande porção do seu amor e da sua graça, e diz assim para nós: tenha mais um dia, levante-se, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. O fato, eu e você estarmos respirando nesse exato momento, é ato da misericórdia do Senhor. E Ele é um Pai que exerce sobre nós a sua misericórdia, e por isso precisamos agradecer. Temos mais do que precisamos, isso é fruto da misericórdia. Temos muito a agradecer, e é interessante como a Bíblia toda vai mostrar para nós que a misericórdia do Senhor é derramada sobre o seu povo. Às vezes eu fico olhando a nossa realidade como igreja e falo o seguinte: Deus, obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso com a nossa igreja, com a nossa comunidade. Eu só consigo ver a cada dia, a cada semana, a misericórdia do Senhor sendo estendida e derramada sobre nós. Falava com a missionária que vai receber o nosso óleo, ou a quantidade que recebemos de óleo ali no lar, que recebe os afegãos. Eu falei para ela: irmã Márcia, eu já tenho quase 200 litros de óleo. Ela falou assim: pastor, e acabou, parou de falar. Eu falei: ué,
E lá é ruim de sinal, lembra? Rafael e Lucas, ruim de sinal. Eu falei, será que ela, aconteceu alguma coisa? Ô Márcia, você está aí do outro lado? Ô Márcia, missionária? Eu falei, caiu a ligação, desliguei e liguei de novo. Ela falou, não pastor, não estou conseguindo falar. Eu falei, por quê, minha irmã? Ela falou, estou chorando aqui, pastor. Eu falei, pois não, irmã. Porque nós recebemos uma quantidade de óleo, irmão, que vai ajudar a gente até lá para o dia 15 e 20. Eu falei, pois não. Eu tenho uma bênção para contar para o irmão. A nossa junta de missões pediu para que o nosso ônibus fosse até Guarulhos e pegasse mais 30 famílias. Então, irmão, se o irmão está falando que vai trazer aqui o óleo depois do dia 15, vai chegar junto com as famílias que estão chegando. Ô pastor, agradeça a igreja aí, é muita misericórdia do Senhor. É isso, gente. É isso, misericórdia. E quando eu falei a quantidade, ela falou assim, mas quantos membros tem a sua igreja? Eu falei assim, nós pedimos na igreja, pedimos para os vizinhos, pedimos para o supermercado, pedimos para todo mundo. Ela falou, sério? Eu falei, sério. E aí, como que foi? Eu falei, foi uma benção. Foi chegando de 2, 3, 5, 10, depois o irmão 150, e aí, misericórdia do Senhor. Sua casa está suprida? Misericórdia do Senhor, rendamos graças. Os nossos filhos estão aqui? Misericórdia do Senhor. Ontem, preparando o material com Natália, eu tenho a função de cortar e revisar os materiais, e eu falei para ela assim, quantos materiais você fez? Ela falou, depois das últimas semanas, tivemos 15, 16 alunos, eu fiz um pouco mais de 15, eu falei, amém, e eu estou lá cortando, eu falei assim, oh Deus bendito, misericórdia, graças a Deus. 4 anos atrás, era a Poliana, Murilo, de Timóteo, de criança. Depois de 3 anos e meio, Deus tem nos dado a graça de ver novas crianças aqui. A lista que fizemos ontem de pessoas que já confirmaram, de crianças, já temos 30 crianças inscritas para o culto de Natal. O que você acha que aconteceu com o meu coração? Obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor. E ouvir aquilo que Deus está fazendo deve impactar o nosso coração a rendermos honra e glórias a Ele. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Bendito seja, porque Ele cuida de nós. E bem pessoalmente agora, bendito seja o meu Deus, porque Ele tem cuidado da minha vida. Sei que vocês estão orando por mim. Nessa semana eu fiquei de molho porque eu tinha uma colonoscopia e tinha outros exames para fazer. E fiz o exame na quinta-feira. Vim para o culto, dei aula com o Lucas na terça. Só saí para vir aqui dar aula. Voltei na quarta para dar aula. Depois na quinta-feira pela manhã. E quando a enfermeira me tirou da maca, me colocou ali na sala de espera, ela falou assim, olha, a médica vem conversar com você porque ela fez uma biópsia. Eu fiquei ali pensando e um pouco preocupado, segurei na mão da Natália e veio a médica, a doutora Fernanda, e ela fala assim para mim, Jefferson, eu estou muito feliz com o seu exame. E eu queria que você saísse daqui extremamente feliz, porque o tratamento está surtindo efeito. Eu não vi nada, mas por uma precaução e por uma orientação médica eu fiz a biópsia. Mas assim, vá em paz e agradeça as pessoas que estão orando pela sua vida. Eu pedi para ela assistir o culto, estou aqui, manifestando gratidão a Deus, porque Deus tem sido bondoso comigo. E eu estou aqui nessa manhã para a honra e glória dele. Bendito seja o nome do meu Deus, bendito seja o nome do nosso Deus. E aqui eu manifesto a gratidão pelas suas orações. Vamos orar? Bendito seja, ó Deus, bendito seja o teu nome. Bendito seja, Senhor, porque um dia o teu Espírito tocou em nosso coração. Bendito seja porque o teu Espírito nos consola, nos conforta. Bendito seja porque o Senhor nos salvou do império das trevas e nos deu a igreja, esse reino maravilhoso.
Bendito seja porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de te servir, de te honrar. Bendito seja porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados ou iniquidades. Bendito seja porque o Senhor tem sido um Pai zeloso, amoroso, cuidadoso. Bendito seja porque o Senhor derrama sobre nós o teu amor e a tua misericórdia. Bendito seja porque o Senhor tem sustentado essa igreja de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu decreto, de acordo com o teu querer. Bendito seja porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, amoroso, gracioso, compassivo e misericordioso. Nós rogamos, ó Deus, que a tua bênção, a tua presença e a tua palavra seja abundante entre nós. Ensina-nos, ó Deus, a termos expressões de gratidão, de louvor e de celebração. Aprendemos com o apóstolo Paulo nessa manhã que teu nome, e somente o teu nome, é o nome bendito, e diante desse nome nós nos curvamos, nós reverenciamos e nós adoramos ao Senhor para todo sempre. É no nome dele que nós adoramos e nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor receba a honra, a glória e a majestade e o louvor que brota em nosso coração. No nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém.